Mas como que você se inspira, então? Ou como que você aprende melhor? Você aprende, não é lendo, mas é o quê? Contando história, vendo filme, vendo documentário, Não. participando na igreja. Como é que é o teu processo de aprendizagem? Porque, cara, você é uma mulher de 21 anos, mas você é muito inteligente, meu. Obrigada. E você é uma baita de uma empreendedora, você sabe fazer muitas coisas. Muito obrigada. Como é que é esse teu processo? Então, eu aprendo muito na internet também, né, que é onde eu trabalho, aprendo muito na internet, aprendo muito na Bíblia, também primeiramente, né, que a gente tem que viver segundo princípios, e muito na igreja também, porque tem aquela coisa, né, do pregador, dar aquela palavra e tal, e aí eu sempre... O Diogo é pregador. Diogo é pregador. Uau. Eu falo, amor, desculpa, tá? Teu mistério. Diogo é pregador. Então, eu não tinha tanto aquela coisa de parar, ler a Bíblia, eu não tinha, até conhecer ele, porque eu via o quanto ele era fera de Bíblia. Eu falava, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter isso. Hoje eu não tenho 1% do conhecimento dele, lógico. Uhum. Mas o pouquinho que eu tenho, dá pra viver, né? Mas eu sei que eu preciso aumentar mais a cada dia, com certeza, Sim. gradativamente. E eu busco isso. Então, assim, eu aprendo muito na igreja, aprendo muito nas situações do dia a dia. Aprendo muito com Deus, porque Deus fala muito comigo, assim, em situações do dia a dia mesmo, com coisas muito cotidianas. E na internet também. Show. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando da história que você falou sobre... Com licença, e nos seus podcasts também, que a eu- gente tá sempre ouvindo, né? Obrigado. Glória a Deus. Eu tava um pouco chateado, que sabe, homens, 40 anos, sabe como é que é? Fico É chateado. difícil, né? Tá na idade já, né? Tô na idade, já Tá. tenho alguns cabelos brancos. Sim. E eu tava, enquanto você tava falando sobre aprendizado, eu tava lembrando da história que você era... A história da estagiária, né? Você tava aprendendo muita coisa lá. Quero te fazer uma pergunta também daquela época. E de agora. Naquela época eu não tinha dinheiro. E agora, como é que tá? Agora tem, Deus abençoou. Tá bem? Amém. Amém. Então a questão financeira resolvida. Resolvida. Isso é demais, Tudo né? aqui. Nossa, é uma benção, é uma Como é que é a benção. história da tua família com relação a dinheiro, ou se eles foram abastados, ou você veio de uma família simples? Como é que é isso aí? Então, a minha avó, ela sempre foi do tá bom, sabe? Tá. Não, isso aqui pra mim tá bom. Não, porque a riqueza Mãe da tua mãe. Não, isso, minha avó, mãe da minha mãe. Tá. Minha avó sempre foi assim, tanto que a minha mãe, tadinha, a minha avó, ela não tinha condições de comprar escova de dentes, assim, pra minha mãe, pros irmãos da minha mãe. Televisão era na casa do vizinho. A água era na cabeça, no balde, né? Rio de Janeiro. Quilômetros pra isso, para a da Angélica. Então, assim, era assim. O que mudou foi a minha mãe. Porque se a minha mãe tivesse ido na levada da minha avó, seria a mesma coisa. Porque, assim, a minha mãe, hoje, né, até antigamente, ela era tida como a rica da família. Uhum. Por quê? Minha mãe sempre trabalhou muito. O meu pai sempre foi motorista rodoviário e tal. Ele trabalhou 30 anos na mesma empresa e era aquela coisa de carteira assinada que eu te falei que meu pai sempre foi assim. Já minha mãe não, ela era de arriscar. E minha mãe sempre batalhou muito pra ter as coisas, sabe? Ela tinha 2 carros, isso em 2012. A pessoa com 2 carros em 2012, uma Doblô e um Palio era ostentação. Uhum. Então, as pessoas viam minha mãe como uma mulher milionária no meio de Belfor Roxo. Então, assim, era sempre assim. Só que a minha mãe, eu realmente acho que foi algo espiritual, porque ela mudou, assim, a chave da nossa família materna, né? A parte materna. Porque tinha algo, sabe, aquele pensamento de miséria, de que não preciso de muito dinheiro, porque eu preciso só de dinheiro pra comer e pagar a conta de luz e água e telefone. Sim. Era basicamente isso. E aí a minha mãe, sabe, ela mudou, virou a chave e ela falou, não, eu vou ensinar meus filhos aqui que dinheiro é necessário, bom é quando sobra, é maravilhoso, precisa viajar, vai fazer, vai acontecer, estudar em bons colégios, trabalhar, ter dinheiro, sempre foi assim. Uhum. Então, assim, pra mim, quando eu comecei a ver o dinheiro, de fato, eu falei, cara, beleza, isso aqui pode acabar, eu preciso investir. Sim. E aí o Diogo, meu marido, assim, o Diogo, ele é toda a minha parte administrativa. Tudo é ele, assim, eu sou a parte criativa, ele é o administrativo. Falei, amor, a gente precisa investir dinheiro. Ele, mas investir aonde? Eu falei, não, vê aí algum lugar pra gente aplicar esse dinheiro, nem que renda, sei lá, 0,0001%. Sim. E aí nós aplicamos o dinheiro, nós investimos, e hoje o nosso dinheiro, ele é fruto de muito conhecimento também, sabe? Não só de trabalho, mas de conhecimento. Porque não adianta você ter dinheiro e não saber administrar o dinheiro. Com certeza. Eu sempre soube disso, porque a minha mãe teve uma época que ela ganhava muito dinheiro. Só que ela reinvestia,
e reinvestia, e não via o dinheiro, sabe? Não desfrutava do dinheiro. Sim. Ela só trabalhava pelo dinheiro, trabalhava pro dinheiro, mas não desfrutava do dinheiro. Eu falava, cara, eu não quero isso, eu não quero. Sim. Sabe? E aí, nós investimos dinheiro e hoje nós colhemos frutos, sabe? Que legal, De meu. conhecimento, de muito estudo, graças a Deus. Quando você pensa na sua mãe... Não, deixa eu melhorar minha pergunta. Qual foi a maior lição que a tua mãe te ensinou? A trabalhar pra mim, com certeza. É? Com certeza, a trabalhar pra mim. A trabalhar pra mim é escolher o homem que eu ia casar. Ela Olha me que ensinou legal muito isso, bem. escolher, né? Isso. Foi uma questão intencional. Foi. A trabalhar pra mim foi o seguinte. Quando ela viu que meu pai começou a minar minha mente falando de faculdade e formação normal, ela me trancou no quarto e falou, vem aqui que eu quero conversar com você. Aí eu, pronto, minha mãe vai me bater. Não sei. E aí ela falou, olha, você até pode fazer uma faculdade, ter um bom emprego, mas vai ser aquilo ali, sabe? Você vai trabalhar numa empresa, você vai chegar num horário, você vai ter que sair num horário, você vai ter um salário fixo. Você pode trabalhar pra você tem talento, você é diferente. Minha mãe sempre, assim, você tem algo artístico. Ela falava, ela já sabia que eu ia fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha essa coisa de música e tal. Todo mundo na igreja falava que eu ia ser artista. Porque eu gostava de cantar, eu era super desenvolvida, eu era falante. Enfim, as crianças não eram assim. E ela falava, você tem que ser diferente, você não pode permitir que seu pai te coloque dentro dessa caixinha de faculdade, isso. Não que seja algo ruim, mas pra mim seria, sabe? Entendi. Teu Ia me perfil. limitar muito, isso. E aí ela falou isso. Aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui crescendo e tal, e ela veio conversar sobre o casamento, né? Então, Patrícia, você é uma mulher assim, 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 assim. Você tem personalidade, você tem caráter, você é uma mulher íntegra, você tem princípios. E vai chegar um momento que você vai começar a conhecer pessoas e tal, mas é o seguinte, case com um homem trabalhador, não aceite homem encostado, homem que tenha uma visão limitada, assim como a do seu pai. Ela falava assim. Enfim, pai, minha mãe falou mal de você pra mim, desculpa, mas não quero plantar de Eles são contenda. casados? São casados. Então, ok. Minha mãe te ama, pai, calma. Que tenha uma visão fora da caixa, porque ele precisa te acompanhar. Você não pode se relacionar com uma pessoa que tenha uma visão anterior à sua. Sempre à frente, sempre esteja com pessoas à frente do seu nível, pessoas acima do seu nível, porque assim você pode aprender com elas. E sempre foi assim, eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, sempre estive assim, no meio de pessoas muito mais velhas do que eu, porque eu gostava, sabe? E aí, quando eu conheci Diogo, ele veio, né, sondando meu coração, me levando pra comer. E aí, quando ela conheceu ele pessoalmente pela primeira vez, ela falou, cara, é ele. Eu falei, mãe, como assim é ele? Eu tô conhecendo ele agora. Ela, Patrícia, é ele. Gostei dele. Eu vi caráter. Ele é um homem de personalidade. Não sei o quê. Eu falei, tá bom. Amém. Vamos ver, né? Vamos ver. Se mãe tá falando, quando mãe fala, é batata, né? E teu pai? O que você aprendeu mais com o teu pai? Eu aprendi a administrar o dinheiro. Porque meu pai dá tchau assim. O meu pai... Mas assim, em todo o meu estudo no colégio particular, foi ele que pagou. Tá. Então, meu pai sempre foi muito de investir em conhecimento, investir, assim, em tempo de qualidade. Ele, né? Eu pedia dinheiro, pai, deixa eu ir no cinema. Ele deixava. Mas era aquela coisa, pô, reclamando agora. Pai, eu preciso comprar um livro. Ele me dava o cartão, assim, vai. Então, meu pai, ele sempre foi de investir muito em conhecimento, sabedoria, essas coisas. Ele gostava, assim, de tempo de qualidade. Já minha mãe já era mais avoada, assim, sabe? Sim. Conhecer, desbravar, essas coisas.